gente, boa tarde. Meu nome é Carol, eu faço parte da LAPSO, né, que é uma liga de psicologia social e de direitos humanos, da Faminas, né? Acredito que a maioria também deve ser do curso de psicologia. E a gente vai trazer, né, um tema muito importante, que esse mês de abril foi o mês da conscientização mundial do autismo, né? Que é um tema que a gente precisa falar, a gente precisa conversar. E para falar muito bem desse tema, né, a gente trouxe a nossa mestra, que é a Miriam. Né? A Miriam ela é graduada, né, pela Universidade Federal da Bahia. Ela é mestra em psicologia, né, pelo UFMG. É também especialista em psicologia, fenomenologia existencial. Né? Atualmente, ela também trabalha, né, com uma clínica, né, com as crianças, com adultos, com jovens. E também ela está com andamento, né, na capacitação de crianças autistas, né? Então, a gente não poderia ter achado uma pessoa melhor para poder trazer essa contribuição para a gente, né? Então, Miriam, seja muito bem-vinda, tá? Vou passar a palavra para você. E conforme a galera for conversando aqui no chat, eu vou te passando, tá bom? Obrigada, Carol, pela apresentação, pelo convite e todo mundo que está aqui, né? Vocês, estudantes. Obrigada pela Lapso também. Eu acho que nem todo mundo estava quando eu falei para a Carol que minha ênfase no mestrado foi em psicologia social, então eu fiquei duplamente feliz de ter sido convidada porque para falar, né, nesse lugar também, mas também pelo fato de eu estar atendendo crianças, né, com autismo, então foi um casamento, adorei. Eu vou, Carol, começar a apresentar, vou aqui selecionar a tela para apresentação do que eu preparei, tá? Tá, joia, pode ficar à vontade. Aí eu vou sair daqui, não vou ver vocês, mas vocês vão ver minha apresentação. Aí vocês me avisam se já estão vendo. Sim. Conseguem ver? Sim. Pronto. Eu coloquei no título em cima autismo, né? Porque a gente já está ao meio e de tudo isso que a gente vem produzindo, principalmente com as tecnologias digitais, a gente tem visto que estamos saindo de um período de normatização. A gente está incluindo cada vez mais contextos que não são singulares, mas que são plurais. Então, autismos, feminismos, né? Todos os ismos no sentido não de categorização patológica, mas de ampliação de visualizações. Então, coloquei autismos aqui para a gente pensar já nessa nomenclatura que a gente tem utilizado já, embora recente, né, de chamar de autismos por conta de ser um espectro, né, e aí a gente vai chegar nesse espectro daqui a pouco. Então, esse é o título, eu coloquei bem provocativamente chamar de atuação da psicologia. É claro que eu não vou falar da atuação da psicologia, porque ela é enorme, mas eu vou falar de uma atuação específica da clínica, que eu venho trabalhando, então, da área da psicologia clínica, mas que vocês podem pensar aí, enquanto estudantes, né, que estão aí na graduação ainda, o que a psicologia está, de fato, fazendo com relação ao TEA, né? Então, coloquei como uma provocação, mas vou falar especificamente da área clínica. Eu venho, né, da Educarte, eu estou trazendo aqui essa clínica que eu trabalho, foi a partir dela que eu encontrei vocês. Então, é nesse lugar, nesse campo multidisciplinar que eu venho trabalhando com autismo. Aqui ela já falou a minha apresentação, né? Eu gosto muito de começar, gente, a falar de qualquer assunto, começando pela história, porque a gente precisa entender a evolução histórica, né, dos fenômenos para entender como eles se colocam hoje, na atualidade. Então, para a gente pensar aí no histórico do TEA, a gente vai lá para 1911, quando a palavra autismo, que TEA vem depois, né? Então antes se vem a palavra autismo, que origina-se etimologicamente do autos, que significa voltar para si mesmos, né? Ser consigo mesmo. Então é essa individualidade que foi pensada na época pelo Bleuler, o psiquiatra, e que aproximou esse termo da esquizofrenia. Então, quando vocês estudarem autismo e o histórico, vocês vão perceber que há sempre uma correlação entre autismo e esquizofrenia no seu início, porque havia essa identificação da individualização, do isolamento, essa tendência ao isolamento social,
muito associado à esquizofrenia, porque ela compartilhava alguns quadros sintomatológicos. Então, 1911, a gente vai para 1943, 44, com dois grandes nomes dos estudos sobre autismo, que é o Kanner e o Asperger, né? Temos aí até a síndrome de Asperger, né? Muito famosa, a gente chega nela daqui a pouco, mas aí ainda nesse início, a gente está falando de DSM-1, DSM-2, então 52, 68, e ainda nem estamos no 2, estamos no 1 primeiro, por quê? Esse início, essa aproximação do autismo com a esquizofrenia está muito ligado à tradição psicanalítica. Os DSMs, os dois primeiros, eles tinham essa tradição psicanalítica, estrutural, psicodinâmica. Então, o autismo foi sendo lido a partir dessa grade epistemológica que era a psicanálise. Então, quando a gente vai para o Bleuler, ele via essa aproximação com a esquizofrenia, mas o Kanner já foi estudando um pouco mais e relacionando com o ambiente. Ele equivocadamente até associou que o autismo teria relação com a mãe. Ele cunhou o termo mãe geladeira, que depois ele se retificou, mas que estava associado que mães de crianças com autismo eram frias, eram ausentes, então foi toda uma problemática gerada em torno disso, mas que estava nesse raciocínio do Kanner de pensar o autismo como uma questão relacional, inata, mas também do ambiente, dessas relações. Ele vai ali pensar, ainda emprestando-se dos conceitos psicanalíticos da esquizofrenia, mas já vai diferenciando por uma psicose específica. Então, inicialmente, o autismo era enquadrado como psicose infantil, e ainda é, tá, gente? Numa tradição psicanalítica, ainda se fala como psicose, né? Nessa corrente epistemológica, ainda se vê dessa maneira. Mas na tradição de DSM, a gente vai vendo que há modificações. Por exemplo, a partir da década de 60, já vem aí, por exemplo, a Lorna Wink, ela vai ser a primeira pesquisadora a entender que há uma tríade de sintomas. E aí já vai trazendo essa diferenciação, se afastando da noção de esquizofrenia cada vez mais. Lá em 44, no Asperger, o Hans Asperger, ele já vinha percebendo que não era, né, tinha situações diferentes. Por exemplo, o Kanner, ele estava, e o Bleuler, se via muito autismo clássico, aquela apresentação do isolamento, dificuldade na fala, introspecção total, mas o Asperger, ele já viu crianças que falavam muito e que também tinham dificuldades na comunicação e que apresentavam padrões restritos, rituais, só que não tinha essa questão com a fala, no sentido de ter interação social, só que era demasiado. E aí começou os estudos a chamar de síndrome de Asperger, né? Que hoje, antes de sair do Asperger, né, que vamos para o TEA daqui a pouco, o Asperger era considerado como autismo leve, né? O que hoje a gente chama de um quadro leve do autismo, porque ele, o Asperger, quando pesquisou, encontrou pessoas, né, crianças com autismo, crianças que apresentavam sintomas mais leves. Então, é assim que vai se enquadrando. Então, saindo aí de 1960, a gente já vai aí para o terceiro DSM, a gente rompe com a psicanálise e vai para o modelo biomédico, modelo organicista, multiaxial. O que é multiaxial? São eixos. O DSM, ele era tido como, ele definia os transtornos, as disfunções, distúrbios a partir de eixos. Então, esse modelo biomédico predominou, então foi uma mudança paradigmática a partir do DSM-3, 1980, e aí ele ganha designação própria, chama transtorno autista. Né? Então, sai da noção de esquizofrenia e ganha uma entidade nosológica. Ele vai se chamar sozinho e vai englobar, né? vai deixar de ser uma doença, como era visto na teoria psicanalítica, e vai chamar desordem. E fica dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento, como a síndrome de Rett, a síndrome de Asperger, né? O transtorno invasivo sem especificação. Então, ele fica englobado aí nesse conjunto. 1994 se mantém a mesma tradição de mudança paradigmática do DSM-3, mas começa-se aí a virada da percepção cognitiva, né, e começa a vir os estudos da neurociência, mas isso só vai se consolidar no DSM-5, que é essa terceira fase que a gente está chamando aí da compreensão diagnóstica, que é atual. Então, a gente tem um modelo atualmente que é ateórico, então não há a psicanálise não explica o DSM, nem a comportamental, né, nem a humanista, então ele é ateórico nesse sentido de abordagem, e ele é dimensional, não é mais multiaxial.
o raciocínio vai ser de dimensões. Por isso que não só o autismo, mas também outros transtornos vão se enquadrar, até a esquizofrenia propriamente também, vai se enquadrar em espectros, né, em umas linhas de correlação que vão ali variando de graus de gravidade, funcionalidade. Então, esse é aí o DSM-5, que está em revisão aí já, né, a gente já está esperando a revisão, e ele é dimensional. Então, há esse rompimento mais uma vez, né, no DSM-5 2013. É aí que vai se chamar hoje o que a gente chama de transtorno do espectro autista. Então, começou-se com as investigações genéticas, neurológicas, a perceber que as causas, elas são multi. Então, não dá para a gente ter um exame que vai dizer, isso aqui é autismo. A gente não consegue diagnosticar a partir de um exame. A gente faz um diagnóstico clínico e as causas investigadas pelos geneticistas, pela neurociência, já mostram aí alterações genéticas. Então, não são na infância, né? Não acontecem por vacina, como tem muitas histórias, muitos mitos com relação ao autismo, elas são anteriores ao nascimento, são nos genes, e são vários genes juntos, então é muito difícil entender quais são essas combinações que vão gerar um quadro autístico. São neurológicas, então vai transformar esse transtorno num transtorno do neurodesenvolvimento, então aí está muito envolvido com o desenvolvimento cerebral e as funções do cérebro, e ambientais também, tá? Porque tem influência de algumas medicações, ácido valproico tem relação, a idade dos pais também tem relação, então temos aí questões ambientais que também influenciam que uma determinação genética e neurológica se coloque aí, se apresente. Então, essa é a origem aí que é mais atualmente consolidada, uma origem multicausal. Bom, a gente tem também, falando de espectro, uma categorização ali de diagnóstico baseada em níveis de gravidade, né? Então, são 3 níveis de gravidade que a gente coloca para o TEA, e é de acordo com a funcionalidade ou necessidade de suporte. O raciocínio ele é qualitativo, a gente não agrupa necessariamente como o DSM coloca, porque o DSM é um grande manual que vai facilitar com que nós, profissionais da área da saúde, conversemos e entendemos aí o que a gente está falando. Mas há uma linha muito tênue de a gente seguir o DSM e de a gente também ter um raciocínio qualitativo, de ver que os níveis de gravidade, eles são diferentes a cada pessoa com autismo. Em 2022, a gente também tem a CID-11, né? Ela também está sendo, a gente está aguardando o lançamento oficial, mas ela também enxerga como transtorno do espectro autista, mas os níveis não são os 3 do DSM, são níveis de deficiência intelectual e linguagem funcional que vão determinar essa caracterização do diagnóstico, tá? Porque DSM e a CID-11 são esses grandes manuais que servem para a gente se comunicar na área da saúde. Então, essa foi assim, a evolução diagnóstica do autismo, que hoje se transformou nesse espectro aí tão complexo e que merece todo o nosso estudo. Então, para caracterizar, né, o que vocês vão perceber, se vocês abrirem a página 50 do DSM-5, vocês vão encontrar o TEA, e lá vão ter a descrição em forma de DIAD, que são 2 critérios que vão definir ali a caracterização do transtorno. Então, comunicação e interação social. Vocês vão perceber que o que vai definir nesse âmbito são as dificuldades na reciprocidade emocional, ou seja, de compartilhar suas emoções, né, de entender as expressões e as emoções do outro. Então, há muito essa relação com o outro, essa dificuldade, por isso a dificuldade na interação social também. A comunicação tem a ver não só com a fala, que é muito comum ter dificuldades na fala, verbal no caso, né, nessa comunicação verbal, mas também na comunicação não verbal. Então, vai ter muitas crianças, e aí é claro que a gente tem que pensar, respeitando que cada uma pode ser diferente, mas de modo geral a gente vê essa dificuldade em gestos, compreensão de gestos, né, compreensão do que a teoria da mente, o que o outro está querendo dizer com esse gesto, com essa palavra, com essa forma de agir. Então, há uma dificuldade nessa compreensão. Então, comunicação e interação social eram separadas antes, mas no DSM-5 elas vão enquadrando-se em um grupo
de critérios diagnósticos, mas que elas são diferentes, né? A comunicação, mais voltada aí para essa noção social, e não verbal e verbal, e a interação nesses aspectos da socialização, da interação, de fazer amizades, de reconhecer expressões, de troca, né, dificuldade de conversar. E aí é muito interessante, aí já voltando lá no Asperger, que ele começou a ver essa diferença, que crianças falavam muito e estavam dentro, né, e estão dentro do espectro, é que a gente vai ver que a dificuldade não é na linguagem funcional, né, no sentido de, aliás, perdão, na linguagem oral, é na linguagem funcional. Então, já se tirou muito da compreensão de caracterização diagnóstica a ideia de que é só porque a criança com autismo é aquela que não fala, não necessariamente. Eu tenho pacientes que falam muito, estão dentro do espectro justamente porque essa é uma dificuldade, não respeitar a vez do outro falar é uma capacidade, um desenvolvimento tanto da comunicação social quanto também da interação, do respeito por esperar a vez, que a gente chama de troca de turno, né, nas brincadeiras com as crianças. Então, a gente precisa aí ampliar mesmo, respeitar o espectro, para a gente não cair nesses classismos, né, nas ideias tradicionais do que é autismo, do que é o TEA. Então, a gente rompe com isso. Padrões restritos e repetitivos, aí está ligado ao comportamento especificamente. Então, você vai encontrar, muitas vezes, de modo geral, crianças, adultos também, né, e adolescentes, que têm aí padrões rituais, necessidade de rotina, necessidade de repetir um movimento, aí chama-se estereotipias motoras, necessidade de repetir um som que acabou de ouvir na televisão, são as estereotipias verbais, e as ecolalias, que são repetições de palavras que acabou de ver também. Então, todas essas movimentações e essas necessidades de padrão está muito ligado também à questão da funcionalidade neurológica, porque a neurociência hoje, ela fala que é muito, já comprovou, né, as alterações neurológicas ligadas ao neurônio espelho, que é o neurônio da imitação. Então, crianças têm dificuldade de imitar e, com isso, não conseguem aprender a fala, então, por isso, vai lá para as dificuldades da comunicação. E as crianças, o cérebro, a aprendizagem, ela é por detalhes, ela não é em categorizações como crianças típicas. Crianças neuroatípicas vêm por detalhes, no autismo isso é muito comum. Então, por isso a necessidade de dividir a rotina do dia, né, de fazer visualmente um quadro de rotina, porque é um pensamento visual, né? Então, isso é uma diferenciação neurológica também, tá? As alterações sensoriais, eu coloquei 2.4 aqui, foi propositalmente, porque lá no DSM, ela está inserida no segundo quadrante de diagnósticos, que é dos padrões restritos e repetitivos, mas ela é algo em si muito grande, mas ela está lá em 2.4, porque há a possibilidade, e é muito frequente, crianças com autismo terem alterações na resposta, na busca sensorial. Então, como o cérebro já foi comprovado que há uma dificuldade em passar de um processo para o outro, por exemplo, fazer uma atividade e agora raciocinar para outra atividade, ou, por exemplo, falar e ouvir ao mesmo tempo, são duas funções diferentes, né? Falar e ouvir. Então, fala sobre a voz e fala sobre a audição. Então, mexe aí com o sentido. E aí, no autismo, por haver não é uma demora, na verdade, é uma rapidez, às vezes, e uma demora também em outras. Então, isso a neurociência vai explicar melhor, mas isso vai dizer de que, quando as crianças estão em ambientes barulhentos, quando as crianças estão em ambientes com muito ruído, algumas vão ter superestimulação, vão reagir muito mal a esses espaços de muito ruído por conta de uma alteração sensorial auditiva. Vão ter outras que eu coloquei nessa imagem, tá vendo? Que ela coloca a mãozinha. Acontece muito. Outras já não vão ter. Outras vão ter justamente o contrário. Eu tenho as duas crianças diferentes nesse ponto. Eu tenho uma criança que gosta do barulho, ela busca o barulho, porque ela é hiporreativa, então a audição dela precisa de muito mais som para ela poder saciar aquele sentido. E outra que eu tenho que não pode ter nenhum barulho em ambiente da sala, porque senão ela desregula emocionalmente. Então, esses aí são assim, se vocês perguntarem o que vai diagnosticar, como é que a gente vai observar? Então, são esses dois padrões, esses dois critérios, e aí pincelando para as alterações sensoriais, porque também precisa
de a gente observar essas disfunções que ocorrem também no autismo. O diagnóstico, isso no Brasil, a gente tem poucos estudos, isso é muito recente aqui, né, a questão do diagnóstico, tanto que a gente não tem dados nacionais de quantas pessoas com autismo tem no Brasil. E aí, com esse aumento dos estudos, da nossa busca por entender o TEC, a gente está vendo aí mais quadros apresentados e diagnósticos realizados. Se a gente pensar no bebê, se a gente pensar em diagnóstico precoce, a gente vai observar dos 6 meses aos 36 meses. Essa é, na verdade, a aparição do transtorno, o período em que você começa a ver os primeiros sinais, mesmo autismo leve, nível, né, de gravidade leve, você já vai perceber na primeira infância. Então, até os 3 anos, você já consegue perceber. Então, o sorriso social que não acontece ali no bebê, o balbucio que não acontece, a criança que não olha durante a amamentação, a criança que não olha durante um barulho intenso, uma brincadeira dos pais, já é um primeiro sinal aí de risco para o TEA, e vai evoluindo, né, até dificuldades na fala. Como eu falei, se a criança não olha, ela não aprende, então o neurônio espelho fica disfuncional, ela não aprende a imitar a falar. A gente aprende a falar por imitação, a gente aprende boa parte das nossas ações por imitação. Então, se ela não olha, o contato visual é rebaixado, a gente vai ter aí uma criança que vai ter dificuldades na fala e que vão ser, inclusive, dificuldades motoras, né, apraxias, enfim. Então, essa observação do bebê já é o início que a gente tem que fazer, que o SUS já está começando a fazer, então já vem indicando aí instrumentos de rastreio nessa faixa etária, para a gente ter aí o máximo de intervenção precoce possível. Tem algumas escalas que eu coloquei aqui, vocês podem pesquisar, a MChat eu uso bastante, vocês podem encontrar ela gratuitamente. CARS também é uma escala, eu não utilizo tanto, mas utilizo mais a MChat. Avaliação em neuropediatria, psiquiatria infantil, isso aqui principalmente para esse início, né, nessa primeira infância, não só nessa fase dos 36, dos 3 anos, mas também até ali a segunda infância, dá para a gente avaliar com neuropediatria, psiquiatria infantil, e a equipe multi é quando é inserido outros profissionais. Então, vocês vão perceber profissionais da fonoaudiologia por conta das questões da fala, né, questões da fala não só funcional, mas também oral, tá, verbal e não verbal. A gente vai pensar profissionais da psicopedagogia para auxiliar a aprendizagem, né, profissionais da psicologia, que somos nós, profissionais da psiquiatria infantil, como já está aí, profissionais da terapia ocupacional, né? Tem vários que podem também ser inseridos, musicoterapia também tem se inserido bastante, equinoterapia, mas esses são os principais relacionados a essas dificuldades que já são muito bem apresentadas aí na infância da pessoa, da criança com autismo. Então, esse diagnóstico é nesse sentido. É claro que há diagnóstico, gente, fora do tempo. Então, o que a gente deseja, estudando autismo, é que se haja diagnósticos o mais rápido, né, o mais precoce possível. Mas, eu tenho pacientes que diagnosticaram para autismo agora adultos, porque não tiveram esse acompanhamento e por estarem também num nível de gravidade leve, conseguiram mascarar as dificuldades na comunicação e interação social. Então, e nos padrões, nas repetições. Então, eles mascararam ao longo do tempo. Tem estudos que vão mostrar que, principalmente, as meninas vão mascarar ainda mais, isso por uma questão de gênero, né, de como culturalmente isso vai acontecendo para as meninas mascararem e fingirem mais cedo situações. Então, tem diagnósticos que não acontecem nessa linha aqui que eu estou apresentando para vocês, acontecem bem tardiamente, e aí o que a gente faz? No adulto, a gente vai fazer informação retrospectiva, a gente vai lá conversar com os familiares, com a mãe, com o pai ou com cuidadores que criaram essa criança, e também nas informações autorrelatadas. O que a gente não pode não tendo essas informações, a gente não pode diagnosticar, então fica sem especificação as condições apresentadas quando a pessoa busca um diagnóstico, porque tem pessoas que se sentem mais norteadas, se sentem mais compreendidas quando passam por uma situação diagnóstica. Não é que ele vai ali melhorar ou, né, salvar ninguém, mas para muitas pessoas o diagnóstico é de extrema importância para entender e justificar até violências que foram sofridas na infância. Eu tenho casos assim no meu consultório.
Aqui é um recorte do DSM, tá? E é só para mostrar como é que é a classificação. A gente está falando de categorização, né? De caracterização do diagnóstico. Aqui a gente está falando de classificar. Depois que caracterizado, como é que é esse TEA? Né? Você está como no espectro? Você está transitando aonde? Está transitando no nível 1, que exige apenas apoio? Então, você percebe que são as mesmas, se vocês lerem, claro que eu não vou ler aqui, não vai dar tempo, mas se vocês lerem, tem aqui os dois critérios que eu falei há pouco, né? A comunicação social, que envolve a interação e a comunicação, e os comportamentos restritos repetitivos. Se vocês observarem, o que vai diferenciar é o nível de sofrimento, o nível de apoio. Então, por isso, a funcionalidade que vai determinar o grau de gravidade. Se a criança é acentuadamente, tem dificuldades na interação, na abertura, apresenta dificuldades na fala gravíssimas, você vai ver aí que está no nível 3, apoio muito substancial. No 2, o apoio é apenas substancial. Por quê? Porque com o mínimo de apoio possível, ela consegue desenvolver, ela consegue atingir os marcos do desenvolvimento, né, consegue se relacionar e ter menor quantidade de prejuízos possíveis aí na vida efetiva dela. Né, e o nível 1 ainda menos. Inclusive, tem casos em que a própria autorregulação e frequentar, claro, terapias, vai ajudando a se conhecer melhor e a ter um funcionamento com menos dificuldades e menos exigências de apoio. Então, só para vocês entenderem esse espectro, né, como é que ele se coloca nosologicamente no DSM, e que a gente transporta para uma visão, né, que acolha essa pessoa com autismo, essa criança, para a gente também não ficar categorizando. E aí vem aí a minha observação fenomenológica existencial, né, de respeitar esse corpo autista, né, e essa existência que se coloca diferente de outras crianças. Então, eu tenho, por exemplo, 20 pacientes com autismo, então cada um é diferente do outro, cada uma é diferente da outra, e por conta exatamente desse corpo, dessa existência que vai se manifestando à sua maneira. Então, a gente não fica assim, né, presa ao DSM, mas a gente utiliza, porque tudo precisa ser complementar. Eu não sei qual é o semestre de vocês, mas na minha época, tinha muito essa questão, qual é a sua abordagem? Você é de quê? Você é quem? Né? Então, assim, isso é importante, a gente se identificar dentro de uma abordagem terapêutica, mas é a gente entender também que há outros raciocínios, como o da neurociência, por exemplo, os geneticistas, que no caso do autismo são de extrema relevância, e a gente precisa desses manuais também, né, para gerar até a comunicação entre nós. Bom, eu já até pontuei um pouco aqui sobre a intervenção multidisciplinar e a intervenção precoce, por que é necessário, né, a intervenção precoce. Então, coloco como os 4 pilares, né, do tratamento do TEA, que é essa intervenção para que a gente evite os atrasos na fala, as perdas sociais por conta desse não cuidado e dessa não exposição da criança às situações sociais, que é muito utilizado na clínica infantil com o brincar, com a brincadeira. Então, essa intervenção, ela acontece nessas ações de, aí já indo para a intervenção multidisciplinar, para uma intervenção precoce na fonoaudiologia, né, na psicopedagogia, para reduzir os atrasos na aprendizagem, os atrasos na fala, na terapia ocupacional, para que essa criança ela seja autônoma, ela conseguir fazer xixi sozinha, ir ao banheiro sozinha, né, escovar o dente. Então, tudo isso vai gerando autonomia e são marcos do desenvolvimento, né, que a gente não percebe até ver uma criança que não consegue vestir a roupa, até uma criança que não consegue pedir para ir ao banheiro. Então, assim, tudo isso precisa ser, né, muito precoce para evitar esses atrasos. E acúmulo de atraso gera ainda mais dificuldades. Orientação parental. Faço muito orientação parental, porque é preciso acolher os pais e principalmente as mães, né, das crianças com autismo. A gente vê que a parentalidade atípica, ela está muito associada a quadros de depressão, de ansiedades, porque há um silêncio muito grande com relação ao autismo no Brasil, né, nos espaços de saúde. Ainda está melhorando bastante, mas ainda há muito olhar de terceiros e terceiras nas ruas quando a criança apresenta uma desregulação, por exemplo, emocional,
e começa a apresentar agressividade, que é uma reação secundária do autismo, não é sintoma de autismo, mas é um sintoma alvo do autismo, né, de uma condição que pode estar no autismo também. Então, as pessoas olham essa mãe não está sabendo cuidar, então há muito julgamento. Então, a orientação parental é para promover psicoeducação, para a gente treinar esses pais, essas mães, para as intervenções em casa, que podem acontecer em casa, e para cuidar dessa saúde mental também e gerar ali informação segura sobre o transtorno e formas de lidar, enfim, com as dificuldades apresentadas e com os sintomas-alvo. Essa questão dos sintomas-alvo que eu estou falando, agressividade, problema no sono, irritabilidade, dificuldade na atenção, tudo isso são sintomas que não são sintomas de autismo, do TEA, não são. Eles são sintomas secundários, que, por exemplo, se uma criança começa a ouvir muito barulho e ela não fala ainda, ela vai bater, porque é o corpo dela que é comunicação. É através disso que ela está dizendo, eu não quero ficar aqui. Então, isso não é uma agressividade no autismo, isso é uma resposta comunicativa, né, que vai se apresentar de forma heteroagressiva. Então, a gente treina isso na clínica, na psicologia. A fono vai ajudar essa criança a falar de outras maneiras, a se comunicar e se expressar, não só usando o corpo de uma forma heteroagressiva, né? E a medicação também pode reduzir uma dificuldade na atenção, diminuir raiva, diminuir um pouco da irritabilidade. Então, a medicação ela é uma complementação a isso, e tudo isso é complementar, tudo isso é multi. Então, é preciso ter sempre cuidado com a medicação, principalmente em crianças muito pequenas, mas ela também é necessária para que a própria intervenção e o tratamento funcione. Então, que essa é uma discussão sobre medicação para todo mundo, não só para o TEA, né? Que a gente encontre uma forma segura e eficaz de utilizar a medicação. Então, ela também é associada a esse tratamento. Eu trouxe aqui algumas intervenções que são utilizadas no autismo, no TEA. Desenvolvimentistas, vocês devem estar estudando, né, a teoria do desenvolvimento. Então, temos o modelo Denver de intervenção precoce, Flurkheim, Sertz também, que elas são desenvolvimentistas porque elas atingem e acompanham os marcos do desenvolvimento. Então, tem interações da psicologia comportamental nelas, mas elas estão ligadas muito a acompanhar essa criança no marco desenvolvimental. As comportamentais estão muito ligadas, lá em 1960 foi quando começou-se a perceber que estudos e terapias baseadas na ABA, na ciência da análise do comportamento aplicada, né, que vai trabalhar antecedente, comportamento, consequência, utilização de reforços, de reforçadores, na modificação de alguns comportamentos, que vão facilitar, é como uma medicação também, né? Então, vão facilitar ali o tratamento e as outras intervenções. E a ABA, ela foi estudada ali a partir da década de 60 e uma das terapias que apresentou aí mais resultados nos estudos que foram medidos, né, gente? Que a gente está falando, é claro que ela não é única por ser a que tem ali as evidências, né? Mas ela, se tratando desse discurso e dessa interpretação, ela tem muitos resultados. Eu trabalho com a ABA também, a ABA naturalista, daqui a pouco eu falo dela mais para frente. E as abordagens alternativas, comunicação alternativa, a fonoaudiologia trabalha muito com o apoio visual e o PECS, troca de figuras, né? Então, as crianças no TEA, elas tendem a ser muito visuais e concretas, porque não há essa teoria da mente, esse desenvolvimento de entendimento através do raciocínio verbal, não verbal. Então, é muito concreto. Então, a troca de figuras para uma criança que quer fazer xixi é muito, por exemplo, né, falando da questão adaptativa, a comida, a hora da comida, a hora do sono, é muito importante, porque vai evitar o quê? Vai evitar um quadro de heteroagressividade, vai evitar uma irritação, uma desregulação sensorial, emocional, e vai fazer com que a gente se comunique. Então, esse apoio visual e PEC são muito importantes nesse ponto, nessa abordagem alternativa, e tem as histórias sociais que eu também trabalho. As histórias sociais são histórias que a gente pode levar de livros e que a gente transforma para uma forma mais diretiva, né? Para que a gente encontre a pessoa com autismo
na forma como ela vê o mundo. Então, dizer o que significa ir todo mundo tomar um sorvete, e aí descrever emoções que acontecem nessa ida a tomar o sorvete, né? Então, são situações do cotidiano que a gente descreve, que a gente dá emoção, que a gente significa, para que a gente consiga encontrar uma pessoa típica com uma pessoa atípica. Não é trazer a pessoa com autismo para nós, não, tá? Eu não trabalho com esse posicionamento. Eu acho que a gente tem que encontrar, né, a pessoa com autismo e não trazê-lo para a nossa normalidade, que a gente sonha, que a gente acha que a gente é normal, né? Mas a gente encontra e faz com que as duas formas de ver o mundo possam ali se comunicar, enfim. Então, essas histórias sociais são muito boas, são abordagens muito interessantes para a gente trabalhar. A aba e estratégias naturalistas, por quê? Porque há divisões, né? Há formas tradicionais e mais atuais de trabalhar na aba. A estratégia naturalista, ela é uma forma de utilizar o ambiente e a forma natural de a criança se comunicar. Então, a gente não propõe situações de mudança comportamental na criança de forma externa. A gente brinca com a criança, então é natural. No uso da brincadeira, a gente deixa a criança, por exemplo, brincar com o carro que ela gosta de empilhar, né? Lá os padrões, né? Repetitivos de empilhar e os rituais de ordem. E aí a gente vai inserindo coisas novas. A gente também empilha, mas a gente vai empilhando só azuis, por exemplo, para inserir a noção de cor. A gente vai empilhar agora um caminhão e vai também chutar uma bola, vai colocar uma bola dentro do caminhão. Então, a gente vai modificando, né, essa forma padronizada de funcionamento, inserindo novas variações a partir da brincadeira que a criança já tem. Então, essa seria aí uma estratégia naturalista, essa é a que eu trabalho, uma forma que eu me sinto mais confortável de usar a teoria comportamental, né, nos atendimentos, e que eu vejo muito sentido em permitir que a criança se coloque no mundo, como esse ser no mundo que ela é na sua singularidade. Então, tecnicamente, a gente faz uma análise funcional, sim, de comportamentos, principalmente com a família, tá? Porque muitas questões, não só no autismo, mas nas crianças, de modo geral, vêm da dinâmica familiar. Então, é preciso entender esse comportamento não só da criança, mas também dos pais. O quanto que isso também não está prejudicando, e nem é a questão do TEA, é uma questão, né, de manejo parental. Então, a gente faz muito isso. Construir uma linha de base, que é entender quais são ali, vendo por exemplo, aquela tríade, né, ou díade, na verdade, né, do comunicação social e padrões repetitivos e alterações sensoriais, o que essa criança apresenta? Né, o que ela está me dizendo que tem dificuldade? Então, a gente constrói essa linha de base baseado nisso, né, numa listagem, mas uma listagem que é dinâmica, ela é dimensional, ela vai modificando e a gente vai definindo os objetivos. Olha, essa criança, ela não está conseguindo dizer o que sente, então a gente trabalha a comunicação verbal através da brincadeira simbólica, né? Então tem várias maneiras de a gente trabalhar a partir dos objetivos que cada criança vai se apresentando para nós. Então elas têm um plano terapêutico individualizado. Toda criança, tá? Isso aqui de plano terapêutico individualizado não é só com crianças com TEA, eu trabalho com todas as crianças e todos os pacientes também, porque somos únicos e únicas. Essa construção do programa de intervenção, eu citei aqui várias intervenções que eu trabalho, que consigo trabalhar através da brincadeira e de jogos, por exemplo. Mas esses três, eles são nas crianças que são menores, né, na primeira infância, 3 anos, atendo crianças de 3 anos, e atendo crianças de 1 ano e 10 meses, 2 meses. Trabalha muito contato de brincadeiras e ações e jogos, no caso mais brincadeiras com essa população etária, com o contato visual, a imitação e o segmento de comando. Porque esse resultado da neurociência, ele é muito importante. Porque se a criança começa a apresentar naturalidade no contato visual e a perceber que a interação social pode ser gostosa, pode ser legal, ela vai imitando mais, ela vai aprendendo os comandos, e ela vai respeitando isso e alcançando os marcos do desenvolvimento, diminuindo os déficits, né? Então, vai aprendendo a se comunicar, vai aprendendo a pedir o que deseja, vai aprendendo a se proteger, porque tudo é muito adaptativo no início do nosso crescimento. Então,
imitar alguém é importante, por exemplo, se todo mundo está correndo de um fogo, de um animal violento, se ela imita, né, ou se ela imita os pais saindo de perto de uma situação de perigo, ela se protege. Então, esses 3 são os principais comandos que a gente trabalha na clínica usando o ABA e estratégias naturalistas, tá? Então, são esses 3 em negrito que eu coloquei para vocês. E o restante é para que engloba os 3 lá, critérios diagnósticos e que a gente também trabalha, interação, pensamento simbólico, né, teoria da mente, reconhecer expressões. A dificuldade ali, né, de fazer uma conversa é de entender por que o outro está sentindo, se ele já acabou de falar, se ele está gostando do que eu estou falando, né? Então, reconhecer a expressão vem disso, teoria da mente vem disso. Segmento de regra social, aprender a estar em sociedade é uma forma de socialização importantíssima. Flexibilidade cognitiva, então, por exemplo, a criança, como vocês viram no TEA, tem dificuldade porque segue muitos padrões, precisa de uma previsibilidade para se sentir segura. Só que isso não é tão adaptativo, porque vão ter situações na vida que ela não vai ter aquela previsibilidade. Então, a gente insere o quê? Novos brinquedos, novos carrinhos de cores e tamanhos diferentes, que é para também não arrancar da criança o interesse restrito dela, né, mas ir ali modificando aos pouquinhos. Então, esses são os programas aí que a gente trabalha. Eu trouxe 2 exemplos, não sei se eu estou fora do tempo, mas eu trouxe 2 exemplos de prática clínica 1 e prática clínica 2, para a gente conversar daqui a pouquinho, mas eu queria que vocês vissem quais são as diferenças, assim, os erros ou acertos que vocês têm presenciado aqui. Então, vou deixar um pouquinho, a gente já terminou, assim. Deixa eu ver se eu tenho. É a hora da gente conversar, mas eu vou deixar daqui a pouquinho para vocês observarem. Aqui é uma prática 1. Então, você vê uma criança que está com dificuldade de contato visual, ela não está interessada em falar com a psicóloga, ela está ali em outro pensamento, em outra função ali da socialização dela, e ela não está encontrando essa terapeuta, ou a terapeuta não está encontrando ela, né? Então, vocês observem, por exemplo, a roupa dessa terapeuta e a distância que ela está da criança, que não tem ali uma facilidade no contato visual, uma disposição, uma busca pelo contato visual. Aqui você já tem uma psicóloga que está no chão, de forma naturalista, né? E que a criança está de frente para ela. Então, essa é a principal diferença. Já estou falando porque eu acho que não vai dar tempo, tá? A gente voltar. Mas aqui, uma coisa que você não faz quando vai atender criança com TEA é usar salto, por exemplo, porque ela vai brincar muito, ela vai explorar muito o ambiente. Então, a gente usa uma roupa que facilite o brincar. Então, não é nenhuma questão com o tipo da roupa, tá? No sentido, tem que usar tal estilo. Não é questão de estilo, é questão de acesso à criança. Então, a gente tem que ter o mínimo de cuidado com acessórios, saltos que podem machucar, que podem impedir que a gente corra junto com a criança, que a gente fique no chão com a criança. Ela pode puxar nossos acessórios. Crianças que não falam, elas se comunicam através do corpo. Então, elas puxam muito as nossas... Se a gente estiver usando bijuteria, então a gente não trabalha usando, né, esses acessórios, os saltos, e a gente fica de frente para a criança. Por quê? Imitação, contato visual. Precisa-se que para ela entender que olhar, fazer contato visual é legal, ela precisa ter esse contato próximo. Então, para a gente fazer qualquer intervenção, usar uma bolha de sabão perto do olho, pegar o brinquedo que ela tanto gosta, colocar na nossa cabeça, a gente tem que estar do mesmo tamanho dela. Aí ela vai ter mais rapidez de fazer essa brincadeira e de que isso fique natural e gostoso. E aí ela vai olhar mais naturalmente, ela vai ter vai aprender isso que, por uma questão de alteração neurológica, do neurodesenvolvimento, ela não conseguiu, o cérebro não se fez sozinho. Então, a gente intervém nisso porque para a criança aprender, e ela pode aprender. Né? Ela tem neuroplasticidade suficiente para aprender esses novos caminhos cerebrais, novas redes sinápticas. Aqui é a nossa hora de conversar. Eu vou colocar também aqui as indicações que eu trouxe para vocês. Mundo Singular, né? E esse aqui, Como Lidar com o Autismo, são voltados para análise de comportamento aplicada, esse primeiro. É uma forma são livros bem fáceis de ler, bem históricos. E esse segundo, ele traz aí pesquisas da neurociência,
E o terceiro fala um pouco dessa psicopatologia fenomenológica, para a gente entender também como é que se descreve esse quadro de transtorno, né, esse quadro de espectro de uma forma fenomenológica também. Então, trouxe aí áreas que são complementares e que eu tenho trabalhado. Tá bom? Ó, muito obrigada. Vou abrir para a hora da conversa, mas aqui está o nosso contato. E aí eu vou parar de apresentar para que a gente possa conversar um pouquinho. Eu não sei se vocês têm tempo, mas eu tenho tempo. Bom, primeiramente, queria te agradecer, Miriam, porque foi uma palestra sensacional. Foi bem clara a explicação, né, para a gente que não tem assim, muito contato, né? Por mais que a gente ainda está no curso, aprendendo, infelizmente, a gente não tem um contato com a pessoa com autismo, né? A gente não sabe como trabalhar. E a linguagem que você trouxe para a gente foi bem simples, né? Que deu para a gente entender como que funciona no dia a dia, né? E eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber quais são os desafios de atuar, né, na clínica com uma criança autista, né? Olha, vou dizer, o principal são os pais, os pais e as mães. A dinâmica familiar, ela atravessa muito a prática clínica, porque se a gente está trabalhando, por exemplo, porque o que vem muito de, quando não é, por exemplo, uma questão da fala, minha criança não fala, o que vem muito é problemas de comportamento. Comportamento disruptivo, ela não está respeitando as regras, está agredindo muito, está batendo na gente. Muitas vezes não é a questão do TEA, ela é ampliada pela questão do TEA, mas é uma questão de manejo, né? Os pais e as mães estão muito cansados de modo geral na vida, a gente está aí num exercício de produtividade muito grande, cobrando da gente, e aí cuidar de crianças de modo geral tem sido aí uma tarefa que os pais e as mães estão falando muito que está sendo difícil, e na criança com TEA ainda mais. Mas o manejo precisa acontecer, o manejo autoritativo. Então, eu recebo muitos pais que batem nas crianças. Então, imagina, você tem uma criança que não aprendeu a fala oral ou não verbal, né, a verbal ou a não verbal, e você ainda bate nela. Então, ela vai aprender aquela forma de comunicar, e ela vai usar aquela forma de comunicar. Então, é muito difícil trabalhar com os pais, com as mães, nesse ponto, assim, do manejo parental. Essa é a maior dificuldade que eu tenho. A segunda maior dificuldade é de correr muito, mas isso não é uma dificuldade, isso na verdade é gostoso, mas é algo que exige muito de você. Então, você, por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma clínica eu falo que eu tenho 20 pacientes, mas não é no mesmo dia. Então, a gente reduzir a quantidade de atendimentos para que a gente esteja ali, presente, e disposta a atender uma criança que exige muito do seu corpo, né, da sua energia, para que você tenha ali a disposição necessária. Outro desafio é a criatividade. Para a gente sair da categorização de ficar só em DSM, a gente ir lá para o fenômeno acontecendo, para a criança como ela é, a gente precisa ser muito criativa. Precisa fazer as brincadeiras acontecerem de formas diferentes, entrar no mundo da criança, encontrar essa criança com autismo, brincar do jeito dela também, e aí a gente tem que aprender um novo brincar. Então, a gente tem que formar novas redes sinápticas também, que é do jeito que ela formou as dela. E aí, isso é um desafio, eu não vou chamar de dificuldade, um desafio, assim. Uhum. O pessoal aqui no chat está agradecendo, falando que foi uma ótima palestra. Eu que é uma delícia ouvir você falar, mandou parabéns. Obrigada, gente, muito obrigada. Vocês têm mais alguma dúvida? Podem perguntar. Acho que no mais é isso, Miriam. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, por ter trago esse assunto tão importante com a gente. Sim. Né? Espero a gente poder se encontrar novamente com outros assuntos. Eu acho que o autismo ainda tem muito mais coisas para ser dito, né, para ser trabalhado. Mas é isso. Vamos falar das dificuldades das pessoas típicas com o autismo, com o TEA. Porque esse é o primeiro empecilho do tratamento, somos nós que somos típicos, né, que somos ali fora do espectro, da gente encontrar esse mundo. Tá, Joia, obrigada. Sim. Obrigada a vocês. Bons estudos aí, excelente formação. Daqui a pouco nós somos colegas aí. Se eu quiser.
Tchau, gente. Tchau, Obrigada a todos. gente. Boa tarde. Tchau, tchau.